Olá, pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Não, esse não é o cenário do Cabeceira, tá tudo diferente e eu vou explicar o porquê. Estou no quartinho da Olivia, é um quartinho em reforma ainda. Está uma bagunça, mas é aqui que eu tenho para gravar. Eu não vou gravar os próximos vídeos no cenário habitual do Cabeceira, porque minha barriga está muito grande, estou com dificuldade para dirigir, e eu vou gravar daqui de casa mesmo. Espero que vocês gostem desse novo formato. Inclusive, vocês querem ver a minha barriga? Não sei se dá pra ver. Ó, tem um carrinho de criança aqui atrás de mim. Gente, minha barriga está crescendo. Estou com quase 8 meses de gestação. Essa semana eu faço 8 meses e as coisas começaram a ficar um pouco difíceis para mim. Mas eu continuo uma leitora fiel, pelo menos assim, na maior parte do tempo, né? Meu ritmo de leitura diminuiu bastante, mas é uma coisa que faz parte de mim, eu não consigo deixar de ler. E eu sempre vou trazer aqui para vocês uma resenha de alguma coisa que eu estou lendo, mesmo que seja numa velocidade um pouco menor. E o vídeo de hoje, gente, é a resenha de um e-book que eu li recentemente e gostei muito, e eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês a capa, para que vocês consigam dar uma olhada. Eu tentei ler através do Kindle, mas como as páginas eram escuras, ficava tipo assim, não sei se dá pra ver. Então a experiência de leitura pelo Kindle não foi muito agradável. Então eu li pelo celular ou pelo notebook, tipo assim, essa página aqui não dá nem pra ler, tá escrito. Então eu tive que achar outros meios. Mas o livro da vez, como vocês já viram, é Caos no Progressismo, da Jessicão. E assim, gente, não sei se você conhece quem é a Jessicão. A gente sabe muito pouco sobre ela. Até porque ela é uma figura anônima no Instagram. Eu já acompanho ela faz alguns anos. Ela sempre postou coisas no Instagram de uma forma assim muito irônica, muito inteligente. Eu amo esse lado irônico assim para poder desmascarar as coisas absurdas do progressismo, mas não se sabe muitas informações sobre de fato quem é ela. Eu lembro que eu acompanhava ela há algum tempo e ela já teve inúmeros perfis desativados, denunciados, bloqueados, e ela sempre voltava com perfil reserva, e agora parece que ela veio para ficar. Pelo menos até o momento desse vídeo, o perfil dela continua firme e forte. Ela fala logo no prefácio do e-book que em 2013 ela criou uma página no Facebook com o intuito de confirmar a teoria de que qualquer absurdo poderia ser dito desde que fosse em nome de uma bandeira militante ou progressista. Em 2013, por exemplo, ela fazia posts mais ou menos nessa pegada. Como fingir estupro e fazer com que o seu ex vá para a cadeia. E por incrível que pareça, os militantes levavam essas postagens a sério e eles compartilhavam. Por mais absurdo que fosse, né, em nome da bandeira progressista, feminista e qualquer outro tipo de ista que existe por aí, as pessoas julgavam isso aceitável e nem desconfiavam que era ironia, pegadinha ou coisa do tipo. E aqueles militantes que tentavam de alguma forma rebater aquilo que a Jessicão falava como forma de ironia, faziam isso com muita cautela e com medo do cancelamento. Então essa página no Facebook da Jessicão só confirmou a teoria dela de que você poderia falar qualquer absurdo em nome de uma bandeira e que nesse ambiente ia ser promovida uma censura sobre você, porque afinal de contas você não poderia se levantar contra a causa, por mais absurda que fosse a pauta. A Jessicão, né, através de um personagem completamente anônimo, as pessoas nem desconfiavam que era algum tipo de ironia, de algum tipo de fake, ela conseguiu se infiltrar ali na esquerda, até o momento que ela decidiu que ela deveria ser um pouco mais absurda, escrachada, e aí começaram a perceber que de fato era uma pegadinha, era ironia e que ela não deveria ser levada tão a sério assim. Então, se você hoje entrar na página da Jessicão, a feminista, o Jessic, como algumas pessoas costumam chamar, vocês vão ver que ela acaba compartilhando os ideais feministas, marxistas, de uma forma muito, muito, muito irônica, muito engraçada, como se fosse um militante de esquerda falando. Logo no começo do e-book, ela já começa explicando um pouquinho sobre, de fato, o que é o progressismo. E se tem um nome por trás do progressismo que a gente conhece nos dias de hoje, esse nome é Antônio
Gramsci, acho que é assim que se pronuncia. Mas ele foi um filósofo, político, um idealista, teórico, marxista, que compreendeu os comportamentos humanos e mostrou como era possível moldá-los. Ele percebeu que as estruturas de poder exerciam um certo tipo de autoridade sobre as pessoas e que as pessoas tinham muita resistência em aceitar um costume novo, um valor novo, uma ideologia nova, se elas estavam comprometidas com uma estrutura antiga. E como o marxismo era um ideal novo, as pessoas tinham muita resistência em aceitá-lo. Então, primeiro, era preciso romper com as estruturas tradicionais para que o marxismo pudesse ter ali o seu lugar. E como isso ia ser feito? Através das estruturas de comunicação, estruturas de ressonância, através das grandes mídias, enfim. E nessa época surgiu uma figura muito interessante que eu já conhecia e reler sobre ela aqui reforçou o meu pensamento que eu já tinha a respeito dela, que é a Alexandra, ou Alexandra, não sei como se pronuncia, Kollontai. Ela ajudou a propagar ideias para que todas as estruturas tradicionais fossem rompidas e para que o marxismo entrasse em voga. Como, por exemplo, o sexo sem compromisso, a terceirização da criação de filhos, né? Tanto é que é dela a frase: chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá que se ocupar com o próprio lar. Criação de creches, lavanderias centrais, restaurantes, tudo para que a mulher não precisasse se ocupar com a sua família, mas dedicar todo o seu tempo ao seu trabalho e ao Estado. Abolição do casamento. E lendo sobre isso, né, eu lembrei do capítulo desse livro aqui. Eu já falei sobre ele, né? Vou deixar até o link aqui para vocês acessarem, que é o livro Sexo Privilegiado, do israelense Martin Van Creveld. E no capítulo 3 ele fala um pouquinho sobre as consequências da implantação do marxismo. Aqui na página 124 ele fala assim: os resultados logo apareceram, sobretudo os índices de divórcio alarmantes. A quantidade de mulheres abandonadas e filhos desamparados tentando sobreviver sem o sustento masculino, ou seja, sem suporte algum quanto ao essencial, chegou à escala dos milhões. A pobreza levou ao crime, uma geração de jovens atirados à rua, obrigados a viver de roubo e prostituição. E aí ela fala no e-book, né, que eles perceberam que o marxismo não estava funcionando e tentaram criar programas ou meios para que as pessoas voltassem a ter uma vida ou pelo menos algum tipo de compromisso com a estrutura anterior, que era um estilo de vida um pouco mais conservador ou tradicional. Ela fala sobre os 12 mandamentos sexuais do proletariado, porque afinal de contas a população estava muito promíscua e isso trazia consequências, como eu li aqui para vocês. E também existiram outros programas, como por exemplo De Volta ao Lar, né, convencendo as mulheres a voltarem para casa, cuidar das suas famílias. E ele fala aqui, né, na página 127, só para pegar mais um ganchinho desse livro, né, que foi criada a campanha De Volta ao Lar, que deve ter feito os pais e mães do socialismo se revirarem dos túmulos. As soviéticas aprenderam a lição, recusando-se a exercer os ofícios manuais. Algumas esbravejavam contra o feminismo, acusando de ser o principal responsável por obrigá-las a trabalhar. Porém, não adiantava mais. Quando houve a derrocada do comunismo, a vida das mulheres tornara-se tão difícil que a população russa diminuía em 1 milhão a cada ano, e somente na década de 1990 houve uma redução de 10% da população de São Petersburgo. Ou seja, não adiantou tentar romper com as estruturas tradicionais e tentar colocar ali em voga os ideais marxistas, porque afinal de contas isso só trouxe prejuízos para a população. E hoje, apesar do regime socialista ter caído por terra, a gente vê que a agenda socialista, progressista, ela continua muito presente. E ela é aplicada de uma maneira com que a grande mídia, grandes empresas, políticos de esquerda consigam de alguma forma moldar a sociedade para que eles tenham algum tipo de lucratividade. E a Jessicão fala no seu e-book que eles procuram um perfil específico de pessoas, que é a pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso com nenhuma estrutura, é a pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso com sexo, família, com nenhuma instituição religiosa, porque essas pessoas são as pessoas que mais vão consumir um determinado tipo de moda, lingerie, sexy shop, mercado de bebidas, cosméticos, cirurgias plásticas, vão frequentar determinadas festas, lugares, boates. Então, pregar esse estilo de vida completamente descompromissado é lucrativo para determinados tipos de indústrias.
Tanto é que esses dias eu tava assistindo televisão e eu tava pensando, nossa, como os comerciais de hoje são completamente assim, Ctrl-C, Ctrl-V, não tem nenhum tipo de criatividade, que nem eu lembro da época que eu era criança, nos anos 2000, os comerciais eram tão mais engraçados, né? Hoje é tudo muito politicamente correto. Então, eu vi esses dias um comercial da Ruffles, que eu falei, não, estão querendo militar até em cima da Ruffles. Então, assim, no comercial falava que, olha, estão querendo impor sobre você, na minha linguagem, tá? Tipo assim, estão querendo impor sobre você pra fazer uma faculdade, pra formar uma família, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Mas a vida não é feita em linha reta, a vida é feita em ondas. Aí eles aproveitaram, né, pra falar sobre a onda da Ruffles e coisa do tipo. Então, assim, a maioria dos comerciais parece que você precisa se libertar, né, de todas as prisões do tradicionalismo, você precisa mostrar a sua verdadeira identidade, quem você é, e até o comercial, né, de uma batatinha chips, né, que é aparentemente inofensiva, eles colocam de uma forma para que você se sinta uma pessoa livre, empoderada quando consome aquele determinado tipo de produto. A gente vê muito isso hoje também, né? Nas propagandas, por exemplo, de maquiagem. Antes, né, as propagandas de maquiagem eram voltadas para mulheres. E hoje, infelizmente, a gente vê que as propagandas de maquiagem também são voltadas para homens. Por exemplo, a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, ela falou não faz muito tempo, se eu não me engano, num podcast com a Giovanna Eubank, que ela achava super legal os homens que estavam usando maquiagem, por exemplo, o Vitão, e que ela queria sim que o filho dela usasse maquiagem, que se ele quisesse ela ia super incentivar. Mas a gente vê que por trás disso, ela é dona de uma marca de maquiagem. Essa mesma entrevistadora, né, Giovanna Eubank, eu já vi outras falas dela, né, dela falando que ela se arrepende de não ter transado mais, né. Recentemente ela incentivou o marido dela, né, o Bruno, a dar um selinho triplo nos amigos dele para quebrar essa noção de masculinidade, que é um valor tradicional, que corrompe o homem. Então, quanto mais eles conseguirem enfraquecer a imagem do homem para vender mais produtos, para conseguir ter mais audiência no programa ou coisas do tipo, eles vão fazer. A gente vai ver isso também, né, na indústria da música. A maioria das músicas hoje que estão em alta são músicas que favorecem a promiscuidade, a traição, consumo de bebida alcoólica, frequentar determinados lugares, consumir determinados tipos de produto, carro, enfim, tudo para promover determinadas empresas, determinados nichos, determinados lugares, determinadas mídias. Até porque um pai de família super tradicional, como eles dizem, né, não vai frequentar uma boate, não vai frequentar um sexy shop. Eu, por exemplo, eu sou uma jovem cristã de 30 anos, mãe agora, né? Eu não frequento boates, eu não frequento bares, eu não consumo bebida alcoólica. Seria muito mais interessante se eu fosse solteira, se eu vivesse uma vida promíscua, se eu frequentasse bares, se eu consumisse bebida alcoólica ou qualquer outra coisa ou lugar que eu julgasse necessário para conseguir fazer sexo. Um outro conceito que evidencia essa agenda progressista é o body positive. Se a gente assistir um vídeo antigo de Nova York, até mesmo do Rio de Janeiro, a gente vai ver que não tinham tantas pessoas obesas como tem hoje. E a mídia e a propaganda, eles andavam completamente na contramão desse tipo de público. Mas na década de 90, a gente vai ver, por exemplo, autoras como a Naomi Wolf, através do seu livro O Mito da Beleza, em que ela fala que existe uma indústria malvadona, né, contra as mulheres, contra a aceitação do seu corpo, que você deve ser obesa assim, que você deve ser do jeito que você quiser, que é imposto um padrão sobre você e tudo mais. A partir de pensadoras como ela, né, começou-se a normalizar a obesidade. E hoje, né, é muito comum a gente ver em propagandas comerciais, né, pessoas obesas, como se a obesidade não fosse mais uma doença, né? Como se você tivesse que se aceitar, como se o problema está no sistema, o problema está nas estruturas e não o problema está no meu estilo de vida, no meu corpo. E como a visão a respeito da pessoa obesa mudou, as pessoas obesas começaram a consumir mais, a frequentar mais determinados lugares, porque agora elas se sentem aceitas. E essas empresas, como resultado, têm mais lucratividade. Tanto é que eu vejo assim, né? Como eu cresci numa família cristã, nunca me fugiu a ideia de eu casar, constituir família, ter filhos.
Mas eu vejo que para as meninas que nasceram na década de 90, como eu, meninas que estudaram comigo, fizeram faculdade, por conta dessa agenda progressista, elas começaram a ter uma mentalidade diferente a respeito de família, de criação de filhos, a respeito do próprio corpo. Então é muito comum eu ver mulheres que já passaram pela minha vida, que hoje são obesas, e o problema está no preconceito das pessoas e não na doença, obesidade, né? Meninas que não querem casar, não querem ter filhos, porque afinal de contas isso vai privar você de determinadas coisas. Mas no final das contas eu vejo que infelizmente só são vítimas da agenda progressista. Elas infelizmente têm a mentalidade, o mundo que se adapte a mim, e não eu que me adapte ao mundo. E com isso a Jessicão fala uma coisa que é muito verdade, porque é visível isso, uma geração com total falta de autorresponsabilidade, uma geração extremamente vitimista, os chamados podres de mimado. Inclusive eu quero fazer uma resenha sobre esse livro aqui, Podres de Mimado, né? As consequências do sentimentalismo tóxico, que fala exatamente sobre isso. Como a gente vive numa geração que se vitimiza, que coloca o sentimento acima de qualquer outra coisa. Como a gente vive numa geração que não tem responsabilidade nenhuma, que sempre quer achar alguém para colocar a culpa, sempre arruma inimigos eternos, até mesmo ilógicos, como por exemplo, a culpa de eu não ter conseguido o emprego não é porque eu não sou uma profissional capacitada, não é porque eu preciso melhorar, mas porque quem estava fazendo entrevista era um homem machista e que foi machista comigo. Vocês entendem, assim, esses inimigos, por eles serem ilógicos, eles são dificílimos de serem combatidos? Parece que todo mundo, assim, é muito bom, todo mundo busca muito virtude, o mundo é muito mal e não compreende essas pessoas. Uns anos atrás eu fiz uma entrevista de emprego e, para quem não sabe, eu sou formada em engenharia, que é um setor predominantemente masculino, principalmente se você vai trabalhar em indústria. E aí, durante a entrevista, os homens ali da entrevista pisaram tanto assim em ovos comigo, como se eu precisasse de um tratamento especial ou ser colocada sob uma redoma porque eu era mulher, para que eu não me sentisse discriminada, para que eu não sentisse nenhum tipo de preconceito. E aí eu lembro que eu ouvi um comentário assim: "Não, mas fica tranquila, porque aqui na empresa a gente tem uma cota, não lembro a palavra que ele usou, mas a gente tem uma cota para mulheres." Ou seja, eu me senti particularmente ofendida, porque eles estavam querendo me contratar não por conta da minha capacidade profissional, das minhas habilidades, dos meus talentos, mas porque simplesmente eu era mulher e eles precisavam preencher uma cota, uma agenda para que eles fossem considerados virtuosos. E caso eu não conseguisse aquele emprego, eu poderia facilmente alegar que eu fui vítima de uma empresa machista e não que eu não era competente. O mesmo exemplo ela dá, por exemplo, para estupro. Eu sei que é uma palavra horrível, e eu sei que existem casos muito sérios, mas uma pessoa que não tem uma visão progressista, ele vai entender que aquela pessoa que cometeu esse ato precisa ser responsabilizado. Hoje isso foi tão banalizado pelos progressistas que as mulheres se sentem no direito de acusar um parceiro de estupro simplesmente porque ela não gostou do sexo, ou porque ela não conseguiu os benefícios que ela queria, porque ela não conseguiu dinheiro, ou porque ela mudou de ideia, porque estava bêbada demais e depois ficou com vergonha. E o termo estupro ele se tornou banalizado, porque afinal de contas agora você pode acusar qualquer homem de estuprador, porque afinal de contas todo homem, segundo elas, é um estuprador em potencial. E hoje a luta de classes num sistema novo, né? Branco versus negro, hétero versus gay, progressista versus conservador, direita versus esquerda. Ou seja, a pessoa nunca vai ser responsabilizada pelos seus maus atos. Principalmente se você fizer parte de uma minoria. Tem outras situações e pontos que ela menciona no e-book, mas eu acho que eu já acabei entregando demais, me empolguei demais aqui falando. Então vou parar por aqui para que você entenda que você precisa ler o livro da Jessicão. É um e-book fácil de ser lido, com poucas páginas, você pode adquirir através do perfil do Instagram dela, que eu vou deixar aqui para vocês. E não menosprezem o tamanho, apesar de ser um e-book curto, é um e-book muito esclarecedor, assim, que vai direto ao ponto e traz exemplos dos dias de hoje para que você consiga fazer uma associação, né, da teoria com a prática. Para encerrar, né, uma coisa que eu achei assim muito cara de Jessicão, ela encerra o e-book com uma série de contos
que parecem absurdos, com personagens progressistas envolvidos em situações que parecem maluquice, mas que tem um pezinho na realidade. E com certeza, lendo, vocês vão se identificar com algum tipo de fala que vocês já viram, seja na internet, na televisão, no mercado de trabalho. E ela trata tudo isso de uma forma assim muito irônica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui, um pouco bagunçado, um pouco improvisado, mas o importante é o conteúdo. Eu super recomendo o livro Caos no Progressismo, da Jessica, e eu posso dizer que com certeza ele é digno da minha cabeceira. Comenta aqui embaixo se você já leu esse e-book e quais foram as suas percepções. Um abraço e até a próxima. Tchau!